Boa noite, amados irmãos. Saúdo a amada Igreja Batista de Montese e a todos os irmãos e amigos que estão nos acompanhando nessa noite de quarta-feira para mais um culto de oração, para mais um culto de exaltação ao nosso Deus. E nós queremos agradecer ao Senhor Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Meus amados irmãos, nessa noite nós vamos refletir sobre o Salmo 119. Este salmo que é possivelmente aquele que mais representa todos os 150 salmos que estão na palavra de Deus. Estes salmos, ele representa ali o amor de Deus, ele representa ali a justiça de Deus, ele representa a palavra de Deus, ele representa a esperança, ele representa o poder de Deus na vida de todos os seus filhos. Então, nós vamos fazer esta reflexão no Salmo 119, e é claro que nós não vamos ler todos os versículos, não é? Porque este é o maior capítulo da Bíblia, né? Então, nós não vamos ler, vamos fazer uma leitura simbólica de 2 versículos que representarão aí toda essa meditação dessa noite e também que pode ser usado como centro desta mensagem, que são os versículos 133 e 134, né? Como uma representação do nosso tema hoje, do principal tema da mensagem de hoje, que é a exaltação a Deus, a exaltação à sua palavra e a salvação em Jesus Cristo pela graça por meio da fé. Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 119, versículos 133 e 134. Diz assim a palavra do Senhor: ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. Que o Senhor nosso Deus nos ilumine, nos abençoe, para que esta palavra venha a repercutir no nosso coração, a preencher o nosso espírito da presença de Deus, da beleza, da santidade da sua palavra. Então, irmãos, o Salmo 119, ao longo dos seus 176 versículos, ele revela algumas coisas, dentre as quais eu quero ressaltar 4 nesse primeiro momento. A primeira coisa que eu quero ressaltar é a exaltação de Deus, a exaltação à sua lei e à retidão dos seus caminhos, conforme está expresso nos versículos 159 e 160 do capítulo 119 de Salmos. Diz assim a palavra do Senhor: considera como eu amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Então, irmãos, ela trata de um louvor ao Senhor, uma exaltação concreta e completa à sua majestade e soberania, à sua justiça e equidade, aos seus ensinos dispostos na completude da sua palavra. A segunda coisa que eu quero ressaltar é a bem-aventurança do homem que anda diligentemente nestes caminhos, nos caminhos do Senhor, em obediência e em submissão a Deus. A terceira coisa a ser ressaltada é o desejo do salmista, que fica muito explícito, em não pecar, em ter uma vida consagrada e viver em santidade progressiva.
Nós vemos isso muito claramente nos versículos 5 e 8 do Salmo 119. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então, não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Muito lindo, né? Muito linda realmente a palavra do Senhor. E a quarta coisa importante a ser ressaltada ao longo desse Salmo 119 é o clamor do salmista pelo ensino e pela presença de Deus, agindo diretamente sobre ele e o livrando da opressão do pecado. E a melhor representação disto está exatamente no texto áureo da nossa mensagem, que são os versículos 133 e 134, que nós vamos ler novamente. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. Então, Deus só ordena os passos, irmãos, de quem o busca. Ele só dirige os passos daqueles que o buscam. Deus só livra da iniquidade a quem o quer presente na sua vida. Deus só livra da opressão do pecado aquele que guarda os seus preceitos, aquele que tem o desejo, que tem o sentido de obediência e de submissão a Deus. E Deus só faz tudo isso, irmãos, por meio da sua palavra, por meio de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, seu Filho unigênito, enviado como Salvador dos que nele creem. Todos os salvos seguem essa mesma linha de fé e de raciocínio. Eles reconhecem que são totalmente dependentes de Deus e do Espírito Santo para confessarem que são pecadores, para crerem na palavra do Senhor e na salvação em Jesus Cristo. É por isso que nós sabemos que o homem é incapaz de dar um passo em direção a Deus sem que o próprio Deus o mova, sem que o próprio Deus o motive a dar este passo. Nós sabemos que o pecador não vai até Deus antes que Deus chegue até ele para movê-lo. A percepção clara de que Deus está agindo neste sentido é quando o homem desperta e ele começa a mover-se e age. E ele faz algo de concreto, algo além das palavras. Ou seja, é quando ele visivelmente começa a caminhar em direção a Deus, a andar pelo caminho que é Jesus, para assim alcançar o destino preparado por Deus para ele, que é a vida eterna. A partir daí fica muito perceptível que este homem deu início a uma nova caminhada, sob nova direção, a direção do Espírito Santo de Deus, no sentido de crescimento espiritual e da santidade progressiva, a qual deve ser constante em todo o tempo em que o crente viver aqui na terra. O livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, a palavra de Deus nos diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, esta santificação, é claro, que ela não alcança um nível de perfeição, porque nós habitamos num corpo que é carnal, num corpo que é corruptível, né? Então, esse estado de perfeição, ele deve ser buscado na nossa vida, aqui neste plano terreno, em caminhada, em progressão, até o dia que nós nos encontraremos com o nosso Deus, seja depois da nossa morte, não é? Ou seja, na vinda do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. E aí, naquele dia,
os mortos ressuscitarão e receberão corpos glorificados. E os vivos serão transformados, recebendo também esses corpos glorificados, corpos incorruptíveis e imortais. Aí ali sim estará assim em completude, em completa santidade, não é? Porque não tem mais um corpo corruptível. E, irmãos, uma coisa importante que nós temos que dizer e que nós temos que saber para a nossa vida é que o crente que não está, no mínimo, buscando a santificação, que não está crescendo em santificação, ele precisa rever e avaliar urgentemente a sua condição como cristão salvo. E tudo isso, irmãos, que nós vimos até agora, desde o início dessa reflexão até este momento, nos mostra que nada é mérito nosso, mas tudo é graça, tudo é pela graça. É a graça de Deus que nos concede, sem mérito algum, esta salvação. E o meio para alcançar a graça é a fé. Não é essa fé universal que o mundo abraça. Essa fé universal que crê em tudo ou em nada, com a mesma devoção. Mas é a fé em Deus pela palavra, na forma que Ele mesmo definiu como aconteceria, como nós conseguiríamos alcançar essa fé. O livro de Romanos, capítulo 10, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo nos diz assim: mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Portanto, não trata-se de crer nas tradições, nas crendices, nas histórias que os nossos pais e os nossos antepassados contaram. Não, mas trata-se de crer na palavra de Deus. É a palavra pela qual Deus exige que os seus filhos busquem a semelhança de Jesus, ou se aproximarem da imagem de Jesus Cristo, em caráter, em fidelidade, em amor. O apóstolo Paulo diz que Deus nos predestinou para isso, conforme nós lemos no livro de Romanos capítulo 8, versículo 29, que diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, sermos parecidos com Jesus é a nossa meta. Mas sabemos que a nossa natureza humana dificulta esse processo e faz com que isso não aconteça da noite para o dia. Então, essa transformação, ela deve ser uma busca contínua na vida do crente, na minha vida, na sua vida. É uma busca constante no nosso viver, dia após dia. E a pergunta que nos fazemos é: como cumprir isso? Como tornar essa busca por santidade progressiva, essa busca por nos aproximarmos cada vez mais da imagem de Cristo, como tornar isso um hábito? Qual é o caminho para alcançar esse alvo sem cair ou entrar em grandes desvios? A resposta para essa pergunta inicia-se com algo fundamental para toda a realização humana, em qualquer âmbito da vida: o primeiro passo. Mas qual é o primeiro passo? Eu diria que o primeiro passo é estarmos convictos de que a palavra de Deus tem esta e todas as respostas que eu precisar, que nós precisarmos. Portanto, crer na palavra de Deus. Esse é o primeiro passo para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Porque é isto que vai nos proporcionar, é isto que vai nos capacitar
a conseguirmos atingir esse alvo. O segundo passo, irmãos, qual é esse segundo passo? O Salmos 1, nos versículos 2 e na parte B do versículo 3, a palavra nos diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E a parte B do versículo 3 diz: e tudo quanto fizer prosperará. O segundo passo, então, é ler e meditar nesta palavra para conhecer os caminhos do Senhor e firmar-se na sã doutrina, porque todo crente precisa ser doutrinado biblicamente. É o que nós chamamos de discipulado. A vida do crente aqui na terra é um eterno discipulado, até o dia em que nós recebermos corpos incorruptíveis. O Salmo 119, do versículo 9 do nosso Salmo, diz: com que purificará o jovem o seu caminho? E aí a sequência do versículo responde: observando-o conforme a tua palavra. Então, observando este caminho conforme a palavra de Deus. Aquele que foi alcançado pela graça precisa se posicionar radicalmente com uma doutrina 100% pautada na palavra de Deus. Doutrina, irmãos, não pode ser confundida com usos e costumes e com ideologias, como tem se tornado uma prática comum em algumas igrejas, ou até em muitas igrejas. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. As ideologias estão destruindo muitas vidas, porque líderes religiosos, pais e orientadores estão afrouxando as rédeas na pregação do genuíno evangelho. E pior, muitos crentes estão afrouxando sozinhos as suas condutas éticas, morais e doutrinárias, e cedendo aos rudimentos do mundo em detrimento da sã doutrina, em detrimento do genuíno evangelho, em detrimento da palavra de Deus. A ideologia é sagaz e atua diretamente no ponto mais frágil do homem, que é o seu ego. Com seus egos inflados, os homens querem manter as rédeas das suas vidas em suas próprias mãos. Não admitem entregar as rédeas nas mãos de Cristo, crendo que podem estar no comando, mas não podem. Então eles negam a Deus e entregam essas rédeas nas mãos do inimigo de suas almas, abraçam-se com ímpios e embebedam-se com a mentira. É curiosa a mente do homem, e a sua arrogância o cega a tal ponto que se torna ignorante acerca das suas decisões e vive com base em suas impressões, em suas deduções, em suas emoções. A ideologia dá ao homem a falsa ideia de que tudo depende diretamente dele, que ele está no controle. Assim, lhe parece algo concreto, algo palpável, algo que ele pode tocar, que ele pode controlar, pois ele decide o que é e o que não é. A teologia, ao contrário disso, ela esclarece que tudo, absolutamente tudo, depende de Deus. Assim, ao homem parece algo abstrato, pois ele depende de Deus para definir aquilo que é e aquilo que não é. Isso para eles é
inaceitável. Então, essa competição travada entre o eu que eu vejo e o Deus que eu não posso ver, mas apenas sentir, tem afetado mortalmente a muitos. Deus diz em Isaías capítulo 43, versículo 11, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Os homens que rejeitam a sã doutrina e seguem sua própria ideologia, eles querem dar poder a Deus para fazer tudo por eles. Ou seja, eles buscam a Deus para fazer suas petições. Eles buscam a Deus para que atenda os seus anseios, os seus sonhos terrenos, os seus planos terrenos. Então eles querem dar poder a Deus para fazer tudo por eles. Mas eles querem tirar o poder de Deus para realizar tudo neles, para realizar na vida deles uma obra específica, para realizar a transformação, para realizar a regeneração do seu espírito. Essa ideologia é típica dos religiosos e não dos crentes. Escute isso. Enquanto os crentes querem Deus no controle de suas vidas, os religiosos agem de forma a tirar Deus do comando. Por isso, desapercebidamente vão se distanciando de Deus, até entrarem num caminho sem volta. Então, queridos, assim como os frutos mostram quem somos nós, é o caminho que mostra quem é verdadeiramente salvo. O terceiro passo é conhecermos o caminho que estamos trilhando e sabermos se estamos verdadeiramente nos caminhos do Senhor, se nós estamos verdadeiramente seguindo os passos de Jesus. Então, como diferenciar isso para eu ter a certeza de que o caminho que estou trilhando é o caminho certo? A primeira e fundamental coisa é crer que Jesus Cristo é o caminho. Quando a pessoa entra no sincretismo religioso, a confusão causada pela sua ideologia começa a trabalhar forte na sua mente. Mas se ela verdadeiramente crê que Jesus é o caminho, conforme nos diz o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A melhor forma de encontrar sua verdadeira identidade cristã é fazendo o exercício de inverter esta pergunta. Mudar a forma dessa pergunta de será que eu estou no caminho para será que o caminho está em mim? Isso causará um impacto muito poderoso na mente de quem está afetado por essa crise de identidade. E à luz do caminho, à luz de Cristo, à luz da palavra, vai iluminar a estrada que reveste o caminho, fazendo com que haja a interação entre Cristo, que parecia abstrato, e o caminho, que lhe parece ser concreto, ficando claro que ambos são a mesma pessoa que conduz à vida eterna. Cristo e o caminho são a mesma pessoa. Jesus é o caminho, é o único caminho que conduz à salvação. O quarto e último passo é uma consequência do terceiro. E acontece porque a pessoa foi estimulada a parar de raciocinar com a ideologia que trabalha a mente e passar a raciocinar com a teologia que trabalha o coração, que alimenta o espírito, sendo este último
o definitivo passo para a restauração, pois passou a lidar com aquilo que Deus trabalha para a transformação do homem, que é o seu coração, que é o seu espírito. O livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, a palavra de Deus nos diz: sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Assim, Deus trabalha com o coração, com o espírito do homem, e não com a sua carne. E por que Deus faz isso? É porque a carne não se converte. Quem se converte é o espírito. A vida do crente, irmãos, ela deve ser uma caminhada constante na direção de Cristo. E seguir nessa direção não trata simplesmente de uma linha temporal que inevitavelmente nos colocará diante dele, mas sim uma linha eternal que nos liberta do pecado passado e nos leva direto para o alvo, que é Cristo, com um viver constante em busca de crescimento espiritual, para que nos pareçamos mais com Ele a cada dia. No livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, a palavra de Deus diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vivemos agora uma nova caminhada em busca de santidade progressiva. E é Deus quem nos conduz a essa busca. E é Ele que nos chama de filhos. Por isso, devemos andar em obediência para que nos tornemos cada vez mais parecidos com Ele. O livro de Romanos, capítulo 8, versículo 16. A palavra do Senhor nos diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E é essa esperança que nos move firmemente para o alvo, que nos conduz céleres para a presença de Cristo. E por isso, cada dia mais, nós amamos esta palavra. Nós exaltamos este Deus maravilhoso, bondoso, amoroso, fiel, justo e bom. E nós amamos esta palavra porque somente ela é fonte de vida. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, nós te somos gratos, Senhor, pela tua santa palavra. Senhor, o que seria de nós se tu não tivesses deixado este manual, estas escrituras que nos orientam a como devemos nos relacionar contigo, como nós devemos nos relacionar com o nosso próximo, como nós devemos nos relacionar com os nossos irmãos, como nós devemos nos relacionar com a nossa vida, como nós devemos nos relacionar com o reino dos céus. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pelo teu Espírito Santo, que nos dá o discernimento de todas estas coisas que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Nós rogamos ao Senhor que abençoe a todos que estão assistindo essa mensagem, a todos os irmãos da Igreja Batista de Montese, a nossa igreja local. Abençoa a tua igreja invisível que está espalhada por todo o mundo. Sê com cada filho teu, Senhor, neste momento que estamos vivendo dias difíceis, de uma crise sanitária
que esta geração nunca enfrentou. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de toda a sua criação. Nos dá um restante de noite na sua presença. Nos dá, Senhor, uma noite de repouso, uma noite de descanso. E que nós tenhamos amanhã um dia onde nós estaremos cada vez mais, passo a passo, buscando nos aproximar da tua semelhança. Nós te oramos agradecidos por tudo. Em nome do teu Filho Jesus. Glória a Deus, aleluia e amém.